25. Mateus 25. É o grande juízo. Mateus 25, grande juízo. Entendeu? Vou acompanhar aqui. Eu tirei daqui que esse aqui é muito antigo, vai ter uma leitura muito difícil. Tá chorando esse negócio? Tá. Mateus capítulo 25. O grande juízo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que é vos preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e vestiste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste isso a um destes meus pequeninos, a mim é que fizeste. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos. Aqui não é uma coisa bem pesada, aqui eu vou pular essa parte. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Enfermo, não me curastes, e na prisão não me visitastes. Então eles também responderão, dizendo: Quando estivemos com fome ou com sede, ou enfermo ou na prisão e não servimos? Então ele responderá: Em verdade vos digo que quando um destes pequeninos não o fizestes, não fizeram também a mim. E não estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos tentar resumir, que essa passagem é meio grande. Jesus está falando do grande juízo, né? Uma passagem que tem no capítulo 25 de Mateus. E ela diz sobre um momento em que serão separadas as pessoas da direita e as pessoas da esquerda, como um pastor aparta os bodes das ovelhas, né? Os bodes do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito. Ou seja, está falando do juízo final. Muito bem. Aí ele diz assim, ele reverencia aqueles que estão do lado direito, porque quando ele teve fome, deram a ele de comer, quando ele teve sede, deram a ele de beber, quando ele estava doente, foram visitar, quando ele estava enfermo, quando ele estava preso, mesma coisa. Aí, essas que estão do lado da direita, quando que nós fizemos isso, Senhor? Quando você estava doente, a gente foi te visitar, você estava com fome, a gente não lembra disso. Aí ele diz o seguinte: todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses pequeninos, a mim fizestes. Isso deu a eles o quê? Deu a eles condições de estarem no lugar das ovelhas, do lado direito, pacificadas, porque a ovelha representa essa pacificação, esse estado de união. Percebam como que é um rebanho de ovelhas. Elas têm uma sincronia que parece peixe. Elas pensam da mesma forma, se comportam da mesma forma, estão sempre unidas, não existe briga, não existe nada disso. Agora os bodes não. O bode é sozinho, egoísta, ele gosta de agredir, de dar cabeçada, de cuidar, é outra coisa. Então vai para a esquerda. Então Jesus usava esses elementos que era do universo, da cultura, das pessoas, para explicar
né? O que nós temos que buscar? Ora, como é que eu vou me transformar numa ovelha? Eu vou pacificar a minha alma, vou criar condições de ser aceito nesse reino de Deus, estar ao lado direito do Pai. Como isso é possível? O que eu preciso fazer? E ele diz que nós devemos dar de comer, dar de beber, amparar, visitar, acolher. E todas as vezes que nós estivermos fazendo isso, é a Deus que nós estamos acolhendo, é a Deus que nós estamos alimentando, nutrindo. Então, é sobre nós desenvolvermos a nossa capacidade absoluta de amar. Não é sobre outra coisa. Para nós termos condições de ser conduzido, transcender a nossa condição de sofrimento, de dor, de angústia, de sofrimento, só através do amor. Só através de ações amorosas. E como é que a gente faz o amor? Como é que a gente pratica o amor? Como é que a gente pratica o amor ao próximo? Como isso é possível? O que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver uma coisa que é fundamental. Porque é justamente essa coisa que me prende ainda na escravidão do mundo, na escravidão dos desejos, na escravidão das ilusões, cheio de sonhos. É justamente essa coisa que me faz viver uma vida de sofrimento, de vai e volta, de encarna e reencarna, e cria karma, e depois tem que lidar com esse karma, e resolve o karma, cria outro, e volta para resolver esse outro. Por quê? Porque eu estou desconectado do meu objetivo principal. Tá, como é que eu transcendo isso? Como é que eu me livro disso? Como é que é possível desenvolver minha capacidade de amar? O que eu preciso fazer? Só através do desapego. A gente fala desapego, parece uma palavra difícil de ser compreendida. As pessoas não entendem a profundidade disso. Quando eu vou visitar alguém que está doente, eu preciso exercitar algum tipo de desapego para isso. Eu preciso me desinteressar, ser menos egoísta, deixar de pensar em mim mesmo, renunciar a algumas coisas, me desapegar de algumas coisas para ir lá. Quando eu vou acolher uma pessoa, eu tenho que pensar nela. Eu não posso pensar em mim. Tenho que me desapegar de mim. Todo bem que você vai fazer, seja ele qual for, se você colocar na balança, ele só é possível, ele só vai ter valor se você renunciou a algo. Se aquilo teve algum sacrifício para você. Se foi difícil para você. Se foi fácil, não tem valor nenhum. Vocês lembram da passagem do álbum da viúva? Várias pessoas deitando grandes quantidades de dinheiro no gasofilácio e tal, e vai uma viúva lá e coloca 2 moedinhas. E Jesus disse, essa aí deu mais do que todos que deitaram grandes fortunas aqui. Por quê? Porque para eles não foi dificuldade nenhuma colocar o dinheiro, não teve sacrifício, não precisaram se desapegar de nada, fizeram aquilo muito mais por vaidade, não fizeram aquilo por Deus, fizeram aquilo para ganhar algum tipo de respeito aos olhos dos outros, preocupados com a aprovação, com a aceitação, com a vaidade, com o orgulho. Ela não. Ela deu tudo que ela tinha. Aquelas 2 moedinhas, para que ela colocasse aquelas 2 moedinhas, ela teve que colocar algum tipo de sacrifício. Ela teve que renunciar, às vezes, um pão que ela deixou de comprar por um filho, por um neto. Né? Ela deixou de... algum bem-estar, ela teve que abrir mão. Então, o bem verdadeiro é quando você tem que abrir mão de alguma coisa. E por que quando a gente faz muito bem, isso promove o desenvolvimento do nosso ser? Porque nós estamos nos desapegando de muitas coisas. Então, quando você faz o bem, você não está ajudando o próximo.
você está ajudando muito mais você mesmo. Você é o maior beneficiado quando você faz o bem. É você que está passando por um processo de transformação muito maior. É você que está desenvolvendo as suas potencialidades, coisas que estão na tua essência lá escondidas e que não encontram condições de aflorar, porque a vida que você vive, a vida que você leva, não oferece condições para essas coisas maratonas, porque você está o tempo todo preso no egoísmo. O egoísmo, infelizmente, é o pior vício mental que existe. É quando você olha só para o próprio umbigo. Você se considera referência. Você quer que o mundo se ajuste para ficar confortável para você. Você quer que as pessoas sejam e se comportem de uma forma que esteja ajustado aos seus padrões internos. Então, eu só consigo gostar de você se você for assim. Só consigo te aceitar se você for assim. Só consigo te amar se você estiver dentro desse padrão que existe dentro de mim. E aí sim, você está ajustado a mim, eu te aceito, eu te amo. Você fez aquilo que me deixou confortável, eu te adoro. Aí vem Jesus e vai no joelho. Jesus, ele fala assim, que bem você acha que está produzindo quando você ama apenas aqueles que te amam. Que bem. Que vantagem é essa? Zero. A grande dificuldade é você amar aqueles que não gostam de você. Aqueles que te perseguem, que te caluniam. Aqueles, e principalmente, aqueles de quem você também não gosta. Aí está o desafio. Né? Esse que é o desafio. É você desenvolver a sua capacidade de amar, não é amando que você já ama ou te ama. Desenvolver essa capacidade de amar é amar aqueles que você não ama, que você não suporta. Aqueles que despertam os seus instintos mais primitivos. Você não consegue nem chegar perto. E aí você acha que é culpa dele. Mais uma vez, Jesus vem e diz, amai os vossos inimigos. Mas Jesus é maluco? Como é que eu vou amar um inimigo meu? Ele é maluco porque eu não consigo entender a cabeça desse homem, entender a dimensão do que ele está dizendo, a profundidade do que ele está dizendo. Porque os nossos inimigos são os que mais nos ajudam. Por isso eles merecem ser amados. As pessoas que despertam coisas ruins, elas estão nos prestando um grande favor. A existência dela desperta algo que existe aonde? Fora de mim ou dentro de mim? Dentro de mim. A existência dela promove uma ressonância com algo que existe dentro de mim engavetado e que eu preciso lidar. Então ela aciona uma raiva minha, que é minha. Ela não colocou 1 quilo de raiva aqui dentro, já estava aqui. Ela só acionou. Um comportamento dela entrou em ressonância com algo que está aqui dentro, que é parecido e aquilo me irritou. Não era que me irritou. A raiva já estava aqui. A coisa mal resolvida já existia dentro de mim. Então ela me ajudou a trazer isso à superfície e olhar para isso e falar, puxa, eu tenho esse problema. Eu tenho essa fragilidade. Eu tenho isso que eu preciso resolver. E essa pessoa me ajudou. O que aconteceu com o Buda? O Buda estava meditando há mais de 3 dias, junto aos seus centenas de discípulos. E um homem ficava ali do lado, falou, esse pessoal não trabalha, não? Esse pessoal não tem o que fazer. Sentado aí o dia inteiro, com tanta coisa para fazer, começou a se irritar. Aí,
Ele se irritou a tal ponto que ele chegou perto de Buda, assim, na frente do Buda, e deu uma cusparada. Os discípulos viram aquilo e partiram para cima do homem. O Buda falou: calma, podem se sentar. Bem, eu queria te agradecer pelo teu gesto. Porque você me ajudou a perceber que não existe nenhum resíduo de ódio dentro de mim para me contrapor a esse ódio, a esse seu gesto. O homem não entendeu, foi no começo. Aquilo era uma ofensa mortal, era para ele morrer. Ele estava num nível de estresse com aquilo. E aí ele se colocou de joelho diante de Buda e falou, pediu perdão e disse que gostaria muito de seguir como seu discípulo. E foi o discípulo mais importante de Buda, que mais trabalhou, foi o Ananda. Olha que coisa, que história bonita. Então, o que esses contos budistas, essas coisas querem nos mostrar? Que o problema nunca está fora da gente, o problema está dentro da gente. Se você quiser ser bode, continue nutrindo isso. Vai viver como os bodes na esquerda, sofrendo, dando cabeçada, sofrendo todas as implicações pelas transgressões que você faz, que você pratica, pelas suas escolhas. Mas se você quiser pacificar a sua alma, só através de autoconhecimento, autodescobrimento, desconstrução de tudo aquilo que está mal resolvido dentro de você, desapegar-se das coisas, desapegar-se de desejos. O maior obstáculo, o maior inimigo que nós temos são os nossos desejos. Os nossos desejos nos escravizam. Nós vivemos uma vida com a ilusão de poder, de autoridade, de conquista, de importância, de quero estar no pódio, de quero conquistar, de quero alcançar riqueza, de quero isso, quero aquilo, quero estar no centro das... Todo mundo tem alguma coisa de querer brilhar, de querer transformar esse personagem medíocre, que é o nosso personagem que a gente vive aqui, sabe, em algo realizado. Quando, na verdade, é o oposto. Nós temos que tirar a importância dele. Isso é sobre desapego. E quando você tira a importância desse personagem, fica muito mais fácil você se conectar com o seu eu verdadeiro, com a sua essência. Porque o que te impede de viver uma vida de essência, uma vida de plenitude, é porque você está identificado com uma vida de ilusão. Uma vida de dor, de desejos, de medos. Você está muito mais nas garras da ignorância do que na companhia da luz, da consciência e do entendimento da tua verdadeira natureza. Então, quando Jesus propõe isso, quando Jesus fala sobre esse juízo final, essa separação, não é que existe um momento exato que Jesus vai vir com os anjos e vai separar tudo. Isso acontece paulatinamente, todos os dias. Todos os dias nós vamos ver, nós vamos perceber mudanças em nós. Nós vamos perceber que existem pessoas que têm tendência para buscar o caminho da luz, e tem pessoas que têm tendência para viver na escuridão, que gostam e está tudo bem. É o estágio delas, é o nível consciencial delas. Você não pode exigir que uma lagarta se transforme em borboleta antes da hora. Ela tem o processo dela. E ela é tão bela quanto a borboleta. A gente acha uma borboleta linda, admira a beleza dela e sente nojo da lagarta. Só que a gente se esquece que é o mesmo bicho. Onde está o problema? Está em nós. Na nossa forma de olhar para aquilo. Então a gente olha para o mundo e vê pessoas assim, se maravilha com elas, vê outras assim, e sente ojeriza, nojo, repulsa. Mas como? Qual o critério que a gente está usando?
Será que a gente não está percebendo que cada coisa está no lugar certo, no tempo certo, no estágio certo, dentro de um processo específico? O que é a lei de sociedade que o Espiritismo propõe, está no Livro dos Espíritos, que eu acho maravilhoso? É que os mais adiantados precisam conviver com os mais atrasados. Porque os mais atrasados, eles têm referência do que é ser uma pessoa mais adiantada, e ele vai trilhar esse caminho, ele vai tentar se ajustar para se elevar. Porque se você olhar para o lado e for todo mundo igual, para onde? Eu vou continuar essa mesma coisa. Não tem nenhuma referência de nada melhor. Por que vocês acham que Jesus veio ao mundo? Principalmente para que nós tivéssemos uma referência do que é um ser perfeito. Senão nós não teríamos. A gente estaria nos gladiando até hoje. Nos matando. Então veja a presença desse homem como foi transformadora. Jesus, Buda e tantos outros que já vieram ao mundo, esses espíritos missionários, eles vêm ao mundo para justamente servir de referência, para nos impulsionar. Não, peraí, ok? Eu tenho um exemplo ali para seguir um caminho, eu não sabia para onde ir, agora eu sei que tem uma pessoa boa. Entendeu? Então, é assim que funciona. Então, não adianta a gente se achar melhor ou pior, ou viver julgando ninguém. Cada um está dentro de um processo de aprendizagem, de crescimento. É assim que a vida funciona. Tá bom, gente?